Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe para a gente refletir uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 467, que diz o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, tem como a gente se livrar da influência daqueles espíritos que tentam levar a gente para o caminho ruim, para o mal, vivendo más situações, os ditos obsessores, Tem como a gente se livrar disso? E antes de comentar sobre a resposta dada pelos espíritos, eu gostaria de contar para vocês uma historinha que foi contada por Humberto de Campos através das mãos de Chico Xavier no livro Contos e Apólogos, que se chama A Parábola Simples. E lá o Humberto de Campos conta pra gente que certo dia estavam seguidores de Jesus numa discussão acalorada sobre o poder da palavra. Olha só que interessante, Naquela época, as pessoas já tinham essa noção, esse conhecimento do poder que a palavra tem nas nossas vidas. E estavam discutindo sobre isso, os benefícios e os malefícios que a palavra usada bem ou usada mal poderia trazer. Alguns diziam sobre a necessidade do uso da palavra contundente, outros falavam que não, que o melhor era a palavra branda e pacífica, e estavam ficando irritados naquela discussão que eles não chegavam ainda a uma conclusão. E aí pediram a opinião de Jesus, para saber o que o mestre diria sobre essa situação. E Jesus iniciou a sua resposta através de uma historinha, que é o que Humberto de Campos chamou de parábola simples. E diz que Jesus começou dizendo assim: certa feita narrou com doçura: o gênio do bem, atendendo à prece de um lavrador de vida singela, emitiu um raio de luz e insuflou sobre o coração dele, em forma de pequenina observação carinhosa e estimulante através de uma boca otimista. Quer dizer, aquele lavrador simples e humilde, que pedia auxílio através da prece, recebeu essa resposta, da espiritualidade superior, dos seres de luz, através de uma boca otimista, Quer dizer, uma pessoa que convivia com ele, que tinha palavras otimistas, que vivia de uma maneira positiva, E que através da inspiração da espiritualidade superior trouxe até esse homem palavras de incentivo, de coragem, palavras de amor. E nos conta Humberto de Campos que quando isso aconteceu, esse homem ficou com o coração inflamado de coisas boas, de coisas positivas, de acreditar no bem, e isso foi se espalhando. Ele levava esse incentivo, ele levava esse otimismo para as pessoas que estavam ao redor dele. E as pessoas iam ficando com seu coração insuflado também de amor, de bons sentimentos, de vontade de atuação no bem, de trabalhar, de dar o seu melhor naquilo que eles faziam, E aqueles lavradores começaram a trabalhar, um ajudando o outro, um incentivando o outro da melhor maneira possível, através do seu plantio, Eles plantavam trigo, tinham vinhedos também, e se percebeu que através disso as plantações começaram a ser cada vez melhores. E isso chamou tanto atenção que povos vizinhos vinham até eles para pedir orientação, como eles conseguiam, como eles estavam conseguindo fazer aquele trabalho tão bom, tão positivo, e ter aqueles resultados tão maravilhosos, com as plantações que eles tinham. Ao que eles respondiam levando também otimismo, ensinando técnicas, apoiando, incentivando. E lá, através de Humberto de Campos, Jesus falava que aquele bem começou a se espalhar por todo o reino. Começou através daquele homem simples, singelo, humilde, e foi contagiando as pessoas, foi contagiando as terras vizinhas, e todo o reino começou a passar um período de grande prosperidade financeira, porque a colheita, com o passar do tempo, estava sendo maravilhosa. Então, financeiramente, aquele povoado cresceu muito, e também moralmente, porque as pessoas, através daquele exemplo, do contágio do bem, e do amor, se apoiavam, se ajudavam, tinham paciência umas com as outras, enfim, eram como uma grande família voltada para o bem, E olha que interessante, que a gente vê nessa história. Humberto de Campos deixa bem claro que tudo isso começou com uma
pequena fagulha de bem, né? Como se fosse um pequeno raio de luz enviado pela espiritualidade superior, que recebeu acolhida no coração de uma pessoa otimista que começou a dar as suas palavras de amor e de luz. Ou seja, coisas pequenas que fizeram grandes mudanças em todo um povoado, em todo um reinado. Porém, chegou um tempo que a coisa estava tão boa, que a coisa estava tão maravilhosa para aquele povo, que de repente começou a mudar. Nos diz o seguinte, que veio porém um dia em que o povo afortunado, orgulhando-se agora do poderio obtido com o auxílio oculto, se esqueceu da gratidão que devia à magnanimidade celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha. Quer dizer, a coisa ficou tão boa naquele povoado, a prosperidade era tanta, que eles começaram a se achar melhores que os outros, né? Se esqueceram que tudo aquilo começou pela benevolência divina, né? Pelo auxílio dos espíritos do bem, né? Com a permissão de Deus, e começaram a se achar melhor que os outros e queriam humilhar o vizinho, né? Queriam humilhar as terras vizinhas, dizendo que eles eram melhores e que os outros não eram tão bons assim. E isso se deu através de uma sugestão menos digna dada por um espírito das trevas que recebeu acolhida no coração de uma mulher maledicente. E essa mulher, recebendo acolhida daquela sugestão do mal, começou a falar aqui no ouvido dos filhos dela. Ela tinha 2 filhos que eram lavradores também, e começou a falar. E a gente até imagina o que ela deve ter falado, né? Vocês trabalhando tanto e não te dão valor suficiente. Enfim, começou a revoltar essas pessoas. E vocês passam informação pro vizinho e eles vão ser melhor que a gente. Enfim, deve ter feito aquele tendel na cabeça dos meninos que acolheram aquela sugestão do mal também. E foram trabalhar. E no trabalho começaram a falar isso para aqueles colegas que trabalhavam com ele também. E o mal foi se espalhando. As trevas foram ganhando campo naqueles corações que antes estavam tão bem, estavam tão harmônicos, né, com a influência do bem. E a coisa tomou tal proporção que nos conta Humberto de Campos que um dia esses lavradores, né, junto com os amigos, resolveram incendiar a plantação do vizinho. E aquele senhor de terras perdeu tudo, né? Perdeu a sua plantação, perdeu o seu rebanho, que também estava lá, e faliu. E com isso muitas famílias passaram necessidade, começaram a ficar com raiva, né? Com sentimentos ruins, e começaram a espalhar mais coisas ruins, enfim. O mal foi tomando conta. E quando se viu, o reino todo estava em conflito, uns contra os outros. A prosperidade financeira que eles tinham conquistado se perdeu, começaram a ter muitas dificuldades porque já não tinha mais aquele ganho que eles tinham quando todos colaboravam uns com os outros, e também a questão moral estava bem prejudicada por conta dos sentimentos ruins que as pessoas nutriam umas pelas outras, né? E quando Jesus acabou de contar essa história, ele silenciou por alguns minutos, né? Refletiu e acrescentou o seguinte: nesta parábola humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de bondade e incentivo é um raio de luz, suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. A gente, quando pensa em questões referentes à nação, a gente pensa que são só movimentos grandiosos que salvam ou que perdem, e a gente começa a entender que não, nem sempre. Às vezes, uma palavra bem direcionada ajuda muito, e uma palavra mal direcionada prejudica muito. E Jesus seguiu com mais uma orientação, dizendo o seguinte: estejamos certos de que se a luz devora as distâncias, iluminando tudo que se lhe oferece à paisagem, a treva rola também, enegrecendo o que vai encontrando. Em verdade, a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento por meio da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro dele, na criação e na extensão da vida, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Quer dizer,
a gente começa a entender a importância do nosso pensamento e das ligações que nós criamos através do nosso pensamento. E nós começamos a entender da importância também da palavra que nós dizemos, né? Porque a palavra, ela reflete muito do que nós pensamos. E essas palavras, elas vão gerar consequências através das ações que nós tomamos. E a reflexão fica nesse sentido, né? Como que eu estou colaborando para o meio em que eu vivo e como que eu estou prejudicando o meio em que eu vivo através das palavras que eu falo, né? Através das coisas que eu compartilho, através, hoje em dia, né, não é só a palavra falada, é a palavra escrita que nós temos também através das redes sociais, né? Como que eu estou colaborando e como que eu estou fazendo um desserviço, desequilibrando ainda mais aqueles corações que já estão em sofrimento, né? E a gente começa a entender a importância que todos nós temos no ambiente em que nós vivemos, né? Podendo auxiliar na sua melhora ou prejudicar através das pequenas coisas, né, dos pequenos gestos que nós fazemos. E nós sabemos também que essas palavras, esses pensamentos que nós emitimos, eles dão sintonia para aqueles espíritos a que nós vamos nos ligar. Então entra aquela questão que a gente começou refletindo no livro dos Espíritos, né? Qual a sintonia que eu estou dando para poder entrar em contato com a espiritualidade? Eu estou fornecendo sintonia positiva para ter um contato mais próximo com a espiritualidade superior, atuando no bem, buscando ter a intuição necessária e a orientação necessária para conseguir reerguer o meio em que eu vivo, que foi o que o lavrador fez lá no começo, né, dessa historinha, né, que a gente contou. Ou eu estou me desequilibrando, desarmonizando tudo aquilo que eu sinto através do meio em que eu estou, dificultando o acesso dos espíritos de luz e facilitando o acesso dos espíritos sofredores e de trevas na minha vida, né? Quer dizer, abrindo brecha para obsessões que eu posso tá nutrindo no meu dia a dia. E aí a gente volta para a questão do livro dos Espíritos, então, para saber o que os Espíritos nos responderam. Então a pergunta era, é a 467, né? E a pergunta era: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem o seguinte: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. A gente tem que ter uma noção real de que aquilo que nós pensamos, de que o nosso pensamento, ele é força viva a atuar na nossa vida e no meio em que nós estamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita vigilância com o que nós estamos pensando, o que nós estamos cultivando, né, dentro da gente, né? E através desses pensamentos, o que nós estamos falando, né? Nós queremos ter influência dos bons espíritos, a orientação está dada, né? Sintonia, buscar essa harmonia. Nós temos como nos livrarmos desses espíritos malfazejos, né, que buscam nos desarmonizar, nos desequilibrar. E a resposta é bem clara pra gente, né? A gente tem como fazer isso, mas depende de esforço e de trabalho individual, buscando sintonizar com o bem. E eu não vou conseguir sintonizar no bem plantando discórdia, plantando revolta, plantando sentimentos ruins naqueles que estão ao meu redor e também em mim mesma, né? Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho muito árduo dentro da gente para buscar ser o disseminador de coisas boas, de palavras positivas. A gente tem que ser aquele que estende a mão e que reergue o amigo que está ao nosso lado, não aquele que derruba de maneira mais ostensiva, não aquele que prejudica através de palavras ruins, de desincentivo, de desconsolo, aquele que derruba, aquele que machuca, né? Que a gente possa refletir sobre isso e que a gente possa buscar sintonizar com os seres de luz, fazendo a nossa parte para reerguer o meio em que nós estamos, reerguendo também as pessoas que estão ao nosso redor, com muito amor, com muito equilíbrio,
com muita serenidade. Muito obrigada, amigos, pela companhia em mais este vídeo e nos encontramos nas próximas reflexões.